Escrituras Sagradas. Episódio de hoje: Revelações Contemporâneas, o Apocalipse Atual. Caros espectadores do canal Escrituras Sagradas, preparem-se para uma jornada fascinante através das revelações contemporâneas que lançam luz sobre o nosso mundo em tumulto. Hoje, mergulharemos nas páginas das Escrituras Sagradas, explorando um tema intrigante e vital: o Apocalipse Atual. Embora não utilizemos o termo específico que identifica nossa doutrina, iremos compartilhar percepções valiosas e inspiradoras que nos ajudarão a entender o momento presente à luz da fé e da espiritualidade. Venha conosco enquanto analisamos essas revelações significativas e seu impacto em nossa compreensão do mundo em que vivemos. Começaremos nossa jornada com uma citação das Escrituras, que nos ajudará a estabelecer uma base sólida para nossa discussão. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus, capítulo 5 e versículo 14. Este versículo nos lembra da responsabilidade que carregamos como seguidores da fé, de sermos uma luz no mundo, mesmo em tempos de escuridão. À medida que exploramos o Apocalipse atual, refletiremos sobre como podemos cumprir essa missão. Nossas Escrituras também nos orientam a vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26 e versículo 41. Este mandamento nos desafia a manter nossos corações e mentes vigilantes, preparados para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho. Em nosso mundo contemporâneo, repleto de incertezas e turbulências, essa orientação adquire um significado ainda mais profundo. Vamos explorar como a oração e a vigilância espiritual podem nos guiar durante esse apocalipse atual. À medida que analisamos mais profundamente, não podemos deixar de lado o seguinte ensinamento: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6 e versículo 21. Este versículo nos incentiva a refletir sobre nossas prioridades e a questionar onde investimos nossa energia e devoção. Em meio à agitação do mundo moderno, como podemos discernir onde repousa nosso tesouro e como isso se relaciona com o Apocalipse atual? Finalmente encontramos conforto nas palavras: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16 e versículo 33. Essa passagem nos lembra que mesmo diante das dificuldades e desafios deste apocalipse atual, nossa fé nos dá a força para perseverar e superar. Vamos explorar como essa mensagem de esperança pode nos orientar em nosso caminho espiritual em meio à tempestade. Para entender o apocalipse atual, é fundamental recordar a Escritura que nos diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Apocalipse capítulo 22 e versículo 13. Essa passagem da Bíblia nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas, desde o começo até o fim. Em tempos de desafios e incertezas, é reconfortante saber que Ele é a fonte de nossa força e esperança. Agora, ao aplicar nossos princípios doutrinários, gostaria de compartilhar uma escritura relevante dos ensinamentos do livro de Mórmon. Em 2 Nefe, capítulo 2 e versículo 25, lemos: Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Esta passagem nos recorda que o conhecimento é uma bênção, mas também uma responsabilidade. Em meio ao apocalipse atual, somos chamados a buscar conhecimento e discernimento para enfrentar os desafios que enfrentamos. Ao examinarmos essa escritura, é importante considerar seu contexto histórico. Os ensinamentos de 2 Nefe foram registrados por volta de 600 anos antes de Jesus Cristo por Nefe, um profeta e líder do livro de Mórmon. Ele estava ensinando sua família em um ambiente de adversidade e incerteza. Da mesma forma, em nossa época, enfrentamos desafios globais que exigem discernimento e sabedoria. No entanto, a aplicabilidade dessa escritura transcende os tempos. Ela nos lembra que, mesmo diante do apocalipse atual, devemos buscar o conhecimento e, ao fazê-lo, sermos cuidadosos com as escolhas que fazemos. Assim como nossos antigos registros nos orientam, nossa fé nos guiará enquanto enfrentamos as complexidades do mundo contemporâneo. Em Doutrina e Convênios, seção 68, versículo 4,
encontramos uma diretriz importante que ressoa em nossa busca por sabedoria neste tempo desafiador. E tudo o que disserem, quando movidos pelo Espírito Santo, será a Escritura, será a vontade do Senhor, será a mente do Senhor, será a palavra do Senhor, será a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. Essa passagem nos lembra que, em meio ao apocalipse atual, somos agraciados com revelações divinas que nos iluminam sobre os mistérios e desafios que enfrentamos. Como discípulos de nossa fé, temos a responsabilidade de buscar e entender essas revelações para enfrentar os desafios com discernimento. Nossos princípios doutrinários também ecoam as palavras de líderes inspirados e profetas. Na citação: "Nunca antes em minha vida vi desafios tão sérios e ameaças tão grandes que agora enfrentamos. Eles são contínuos, eles são reais, eles são perigosos." Suas palavras ressoam com a atualidade de nossos tempos, destacando a gravidade dos desafios que enfrentamos no apocalipse atual. Em nossa busca por respostas e orientação, encontramos conforto na seguinte citação: "A história da Igreja de Jesus Cristo sempre foi uma história de otimismo e fé, mesmo quando a escuridão circunda o coração dos homens." Essa afirmação enfatiza a importância de manter nossa fé inabalável, mesmo quando confrontados com os desafios mais profundos. À medida que nos esforçamos para enfrentar os desafios contemporâneos, lembramos que as Escrituras Sagradas são um guia confiável e uma fonte de inspiração. Elas contêm as respostas e as revelações necessárias para navegar pelo apocalipse atual com coragem e esperança, à medida que buscamos entender os mistérios e superar os desafios que se apresentam diante de nós. Continuaremos a explorar essas verdades eternas em nossa jornada espiritual, confiantes de que a luz da fé nos guiará através da escuridão do presente. Em primeiro lugar, gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos os nossos comprometidos espectadores que nos acompanharam até este ponto de nossa exploração sobre revelações contemporâneas, o apocalipse atual. Sua dedicação em buscar compreender as verdades eternas é inspiradora. A nossa jornada espiritual, encontramos orientações adicionais nas Escrituras Sagradas que iluminam nosso caminho no apocalipse atual. No livro de Doutrina e Convênios, seção 88, versículo 63, lemos: "Achegai-vos a mim e chegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente e achar-me-eis. Pedi e recebereis. Batei e ser-vos-á aberto." Essa passagem enfatiza nossa responsabilidade como filhos e filhas espirituais de Deus em tempos de desafio. Somos escolhidos para sermos instrumentos em suas mãos e para sermos uma força positiva em nosso mundo conturbado. Além disso, na Bíblia, em Romanos capítulo 8 e versículo 28, encontramos uma escritura que ressoa profundamente em nossos corações, especialmente em meio às tribulações do apocalipse atual. "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Essa passagem nos assegura que, mesmo em tempos difíceis, Deus está trabalhando em nosso benefício, guiando-nos para um propósito maior. Nossos princípios doutrinários também nos ensinam que o serviço ao próximo é fundamental em nossa jornada espiritual. O serviço ao próximo é o nosso trabalho mais importante aqui na Terra. Isso nos recorda que, em meio aos desafios do apocalipse atual, nosso compromisso em servir e amar os outros é essencial para encontrarmos significado e propósito em nossa jornada. À medida que concluímos esta parte de nossa exploração, reitero meu agradecimento pela presença constante de nossos espectadores fiéis. Juntos, continuaremos a mergulhar nas riquezas das Escrituras Sagradas e dos princípios doutrinários que nos guiam no apocalipse atual. Nossa busca por entendimento e iluminação é uma jornada contínua, e a luz da fé nos conduzirá adiante enquanto enfrentamos os desafios de nosso tempo. A referência que desejamos destacar é a seguinte: Doutrina e Convênios, seção 101, versículos de 32 ao 34. "Sim, em verdade vos digo, no dia em que o Senhor vier, Ele revelará todas as coisas, coisas passadas e coisas ocultas que nenhum homem conheceu, coisas da terra pelas quais foi feita, e seu propósito e seu fim. Coisas muito preciosas, coisas que estão no alto, e coisas que estão embaixo, coisas que estão dentro da terra e sobre a terra e nos céus." Esta seção das Escrituras oferece uma visão intrigante sobre como Deus trabalha em nossa vida,
mesmo em meio a desafios aparentemente insuperáveis. Convido cada um de vocês a explorar esse trecho com atenção, pois ele revela verdades profundas sobre como podemos encontrar esperança e orientação no apocalipse atual. Como parte dessa jornada espiritual, convido todos a fazerem a leitura frequente das Escrituras. As palavras divinas são uma fonte inesgotável de sabedoria e inspiração. À medida que estudamos e ponderamos sobre as Escrituras, encontramos respostas e direcionamento para as questões que enfrentamos em nossa jornada terrena. Para motivá-los neste dia, compartilho uma citação inspiradora. A medida de nossa influência é o reflexo de nosso testemunho, o que demonstramos pelo que dizemos e, principalmente, pelo que fazemos. Essas palavras ressaltam a importância de nossas ações em um mundo que busca luz em meio às trevas. Nosso testemunho, nossa fé e nossos atos de amor são a maneira pela qual brilhamos em tempos desafiadores. Lembrem-se de maratonar nossa playlist para encontrar mais conteúdo relevante. Nosso objetivo é fornecer recursos significativos para fortalecer sua fé e compreensão. Por fim, convido a todos a participarem ativamente desta comunidade. Deixem seus comentários, inscrevam-se no canal para não perder nenhum de nossos vídeos e compartilhem este conteúdo valioso com amigos e familiares que também podem se beneficiar. Encerro com um provérbio que reflete a sabedoria das Escrituras e nossa jornada espiritual. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Provérbios capítulo 15, versículo 2. Continuemos a ouvir, aprender e crescer juntos à medida que buscamos compreender o apocalipse atual à luz das Escrituras Sagradas e dos princípios doutrinários que nos guiam. Até a próxima! Explore mais tesouros espirituais em nosso canal. Assista e mergulhe na sabedoria das Escrituras Sagradas. Até breve!